Olá, bom dia. Eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor da matéria História do Pensamento Cristão 2 do Seminário Presbiteriano de Goiânia, o Seminário Presbiteriano Brasil Central. Essa é a aula de número 2 do nosso curso e queremos falar um pouco, dar uma introdução à teologia de João Calvino. Então, nós começamos falando sobre o conhecimento de Deus. Na perspectiva teológica de João Calvino, a verdadeira sabedoria consiste de dois elementos: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Daí a importância da revelação. Não podemos conhecer a Deus em sua essência, mas somente na medida em que ele se dá a conhecer a nós. Calvino fala de um duplo conhecimento de Deus, como Criador e como Redentor. Todo ser humano é essencialmente uma criatura religiosa, tendo em si aquilo que ele chama de semente da religião, ou o semen religionis. Isso está lá na Instituta, no livro 1, no capítulo 3, no versículo 1, e no livro 1, capítulo 5, versículo 1. Sempre é importante você observar como que se faz citações das institutas. Livro 1, então número em algarismo romano, 1, 2, 3, 4, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. A seguir vem o capítulo, que é em algarismo arábico, e em seguida o versículo. Alguns colocam também o capítulo em algarismo romano, mas é mais confuso. Então é melhor colocar algarismo romano, arábico, arábico. É livro, capítulo, versículo, ok? Então ele fala desses censos, desse semen religiones, uma semente da religião. Deus se revela não só através desse senso inato de si mesmo, mas também através das maravilhas da criação, que nós chamamos de revelação geral. Esse conhecimento de Deus revelado na natureza ou na criação exige uma resposta humana, seja de piedade ou de idolatria. O fim último da piedade não é a salvação individual, mas o fim último da piedade é a glória de Deus. Quanto à condição humana, Calvino cria que o pecado torna a revelação natural totalmente insuficiente para o correto conhecimento de Deus. Ela tem somente uma função negativa: deixar os seres humanos inesculpáveis ou inexcusáveis por sua idolatria. O ser humano encontra-se perdido como em um labirinto, sem saber para onde ir. A imagem de Deus ainda permanece nele, mas foi totalmente distorcida e desfigurada na queda, no pecado. Quanto às Escrituras, Calvino desenvolve o conceito de acomodação. Na revelação, na escrita, na escritura, Deus se acomoda ao homem, revelando a respeito de si mesmo em linguagem que o homem pode entender, daí a linguagem escrita. Todo o conhecimento verdadeiro de Deus decorre do fato de que Deus, em sua misericórdia, houve por bem revelar-se a nós. Calvino usa o conceito de acomodação, como eu disse, ou adaptação. Deus desce ao nosso nível e adapta-se à nossa capacidade de entender. Vemos isso na encarnação de Cristo, nas Escrituras, nos sacramentos e também na pregação. Deus se adaptando a nós para poder se fazer conhecido por nós. Calvino usa então duas figuras para esclarecer a revelação de Deus nas Escrituras: a figura da ama e o bebê e a figura dos óculos. Nas Escrituras, Deus balbucia a nós, fala-nos carinhosamente, como uma ama fala com um bebê. Mas também as Escrituras são como óculos divinos para os que são espiritualmente míopes, como nós. Dessa forma, a verdadeira teologia é uma reverente reflexão sobre a revelação escrita de Deus, não devendo se perder em vãs especulações, mas ater-se ao sentido claro e simples contido nas Escrituras. A Bíblia
é a palavra inspirada de Deus, revelada em linguagem humana e confirmada ao crente pelo testemunho interno do Espírito Santo. Por isso, devemos tratá-la tanto reverentemente como criticamente, reconhecendo seu caráter divino e humano. Ela deve ser tratada reverentemente porque tratamos do livro divino, e criticamente porque analisamos linguagem humana. Trabalhar a escritura criticamente não quer dizer trabalhá-la de forma irreverente, mas em submissão à revelação, tratar dos estilos literários, dos gêneros literários, das peculiaridades de cada autor, escritor que Deus utilizou na revelação e também na inspiração. Calvino afirma a unidade entre o Espírito e a palavra contra dois erros da sua época. Os católicos, que testificavam ou que subestimavam o papel da iluminação do Espírito Santo e subordinavam as Escrituras à Igreja. Nós escrevemos a Bíblia, é a afirmação em coro do catolicismo romano. E Calvino respondia que as Escrituras é que estavam sobre a Igreja, não a Igreja sobre as Escrituras. A Igreja nasceu do ventre das Escrituras pela pregação do Evangelho e não o oposto. Não foi a Escritura que nasceu da Igreja, foi a Igreja que nasceu da Escritura. Por outro lado, Calvino combatia também o exagero dos anabatistas, os fanáticos na linguagem dele. Lutero chamava os anabatistas de Chalmers. Chalmers é uma palavra alemã para enxame de abelhas. Eles ficavam assim na linguagem de Lutero. E eles se concentravam de tal modo no Espírito Santo que subestimavam a palavra escrita. E a Bíblia diz em Mateus 22, 29 que nós erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Calvino trata dessa questão no livro 1, do capítulo 9, versículo 3. Os parâmetros da teologia de Calvino eram basicamente três afirmações: a objetividade da revelação divina nas Escrituras, Deus se revela a nós objetivamente nas Escrituras, claramente. O testemunho iluminador do Espírito Santo no crente é o testemunho iluminador que nos permite compreender corretamente as Escrituras. E a verdadeira teologia deve manter-se dentro dos limites da revelação. Calvino dizia que não podemos ir além, mas também não podemos ficar aquém daquilo que a Escritura diz. James Packer diz que teologia, na verdade, é doxologia. Doxologia é uma palavra para glorificar, para dar glória, para adorar a Deus. A função principal das Escrituras no pensamento de Calvino é a nossa edificação, capacitando-nos a ver o que de outro modo não veríamos, revelando o que precisamos saber sobre Deus e nós mesmos. Por isso, os pastores devem ter profundo conhecimento das Escrituras e sua pregação deve visar a edificação da igreja, sendo prática e, da mesma forma, perspicaz. Essa é a primeira parte das Institutas. O Deus que age, então, no livro 1. Essa é uma fotografia de uma paisagem da Noruega. Dizem que na Noruega tem uma montanha que, quando você olha para a paisagem, você vê Deus, né? Há um provérbio norueguês que diz: é melhor estar na montanha com Deus do que estar na igreja na hora da escola dominical pensando em estar lá na montanha. Não é exatamente essa montanha, eu não me lembro qual que é a paisagem, mas aqui fica bem claro a ideia do quanto a criação é de fato aquilo que Calvino chamava o teatro onde a revelação, o teatro de Deus onde a revelação acontece. Então, Calvino fala do Deus triuno. Calvino deu mais atenção à doutrina da Trindade que Lutero ou Zwinglio. Ele basicamente sustentou a doutrina da Igreja Antiga, de que Deus é uma essência que subsiste em três pessoas distintas, seguindo muito a trindade ontológica de Tertuliano. Ele então fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele advertiu
quanto a especulações sobre o mistério da essência divina e recusou-se a torcer as escrituras para sustentar essa doutrina. Como no caso de Atanásio, no quarto século, a Trindade era fundamental por ser um testemunho da divindade de Jesus Cristo e assim da certeza da salvação realizada por ele. A certeza da salvação no pensamento de Calvino é completamente baseado na obra da Trindade, e é por isso que ele gasta tempo explicando sobre a Trindade. Somente alguém que era verdadeiramente Deus poderia redimir os que estavam totalmente perdidos. A fé na Trindade é confessada na liturgia do batismo e na doxologia, não para definir plenamente o ser de Deus, mas somente para permanecer em silêncio diante do mistério da sua presença, aplicando Agostinho ao seu pensamento. Sobre a criação, no livro 1 das Institutas, Calvino descreve a atividade de Deus em relação ao mundo na criação e na providência. O mundo criado é o deslumbrante teatro da glória de Deus. Depois que as pessoas são iluminadas pelo Espírito Santo e têm o auxílio dos óculos das Escrituras, a criação pode fornecer um conhecimento de Deus mais lúcido e edificante, que nós chamamos de teologia da natureza ou a teologia natural, fortalecendo a fé dos crentes. Deus criou o mundo a partir do nada, ex nihilo. O mundo foi criado para a glória de Deus, mas também para o benefício da humanidade. Os crentes devem contemplar a bondade de Deus em sua criação de tal modo que seus próprios corações sejam despertados para o louvor, para a adoração. E aí, Calvino trata da providência. Guarde isso, Calvino trata da providência no livro 1. Calvino reflete acerca do caráter precário e incerto da vida humana sobre a Terra. Sua doutrina da providência não reflete um otimismo piedoso, mas resulta de uma avaliação realista das vicissitudes da vida e da ansiedade que elas produzem. Ele critica duas concepções errôneas, o fatalismo e o deísmo. A doutrina estoica do destino pressupõe que todos os eventos são governados pela necessidade da natureza. Calvino pondera que na concepção cristã, o regente governador de todas as coisas não é uma força impessoal, mas o criador pessoal do universo, que em sua sabedoria decretou desde a eternidade o que iria fazer e agora em seu poder realiza o que ele decretou. Ele também combate a ideia de que Deus fez o mundo no princípio, mas depois o deixou entregue a si mesmo, como os deístas explicam. Como mostram as Escrituras, Deus está contínua e eficazmente envolvido no governo da sua criação. Assim, a providência é uma espécie de continuação do processo criador, tanto nos grandes como nos pequenos eventos. Essa ênfase na atividade imediata e direta de Deus no mundo leva Calvino a rejeitar a teoria traducianista da origem da alma. A ideia de que a alma é transmitida de geração a geração pelo processo da procriação humana, como Lutero defendia. Calvino cria que toda vez que uma criança é gerada, Deus cria uma nova alma ex nihilo, a partir do nada, para essa criança. Apesar de sua interação direta com o mundo, Deus também pode usar causas secundárias para realizar a sua vontade. Ele pode até mesmo usar instrumentos maus, como Satanás e suas hostes, transformando o mal em bem. Se Deus decreta cada evento, onde fica a responsabilidade humana? É a pergunta natural. Calvino responde que a providência de Deus não atua de modo a negar ou tornar desnecessário o esforço humano. As próprias ações humanas são um dos meios pelos quais Deus realiza os seus propósitos. O governo divino sobre todos os eventos não torna Deus o autor do pecado? Seria outra pergunta. Assim como Lutero, Calvino distingue entre a vontade revelada e a vontade oculta de Deus. Ao enviar Cristo para a cruz, a Bíblia diz que Herodes e Pilatos estavam cumprindo o que Deus havia determinado, Atos capítulo 4, verso 27 e verso 28. Ao mesmo tempo, eles também estavam violando a vontade expressa de Deus revelada em sua lei. Vez após vez, Calvino apela ao mistério e à incompreensibilidade das ações de Deus.
O problema do mal é tão difícil precisamente porque não podemos entender como as tragédias da vida contribuem para a maior glória de Deus. A fé verdadeira percebe que, por trás dos sofrimentos, que em si mesmos são maus, existe um Pai de justiça, sabedoria e amor que prometeu nunca nos abandonar. Nessas questões, não se pode submeter Deus aos padrões humanos de julgamento, mas acatar o que ele revelou nas Escrituras. No livro 2, Calvino vai tratar do Cristo que salva. E aí nós temos que lidar com a doutrina do pecado, da pessoa de Cristo e a obra de Cristo. A partir do livro 2 das Institutas, Calvino trata de Deus, o Redentor. Calvino geralmente é visto como o autor de uma concepção totalmente pessimista do ser humano. Na verdade, Calvino é pessimista quanto à natureza humana, mas otimista quanto à aplicação da graça divina na vida humana, as realizações da graça no ser humano. Todavia, o reformador sempre mostrou profunda apreciação pelas realizações humanas na ciência, literatura, arte e outras áreas, atribuindo-as à graça comum de Deus. É nessa parte das Institutas que Calvino vai então diferenciar e tratar da graça comum e da graça especial. A imagem de Deus no ser humano está terrivelmente deformada, mas não inteiramente apagada. Todavia, as muitas virtudes e dons da natureza humana nada valem para alcançar a justificação dos pecados. Para entender plenamente a natureza humana, é preciso olhar para Jesus Cristo, o verdadeiro ser humano. Calvino define o pecado original como uma depravação e corrupção hereditária de nossa natureza, difundida em todas as partes da alma e primeiramente nos torna sujeitos à ira de Deus e depois também produz em nós aquelas obras que as Escrituras chamam de obras da carne. Institutas, livro 2, capítulo 1, versículo de número 8. Vale destacar dois aspectos. Primeiro, não podemos simplesmente culpar Adão por nossa condição pecaminosa. O pecado de Adão é também o nosso pecado. Nós cometemos pecados à semelhança de Adão. E segundo, o pecado original não se limita a uma dimensão da pessoa humana, mas permeia toda a vida e a personalidade humana. Não é apenas um compartimento, uma caixa da natureza humana. Está envolvido em toda a natureza humana integralmente. É o conceito de depravação total das Escrituras. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. A essência do pecado de Adão, que se repete em diferentes graus nos seus descendentes, é orgulho, desobediência, incredulidade e ingratidão. Somente a consciência da nossa total pecaminosidade pode preparar-nos para ouvir as boas novas da libertação do pecado através de Jesus Cristo. Deus nos mostra a condenação para depois nos mostrar a salvação. A obra de Cristo, ou a pessoa de Cristo, a teologia de Calvino é profundamente cristocêntrica. E o tema que domina a sua cristologia não é o conhecimento de Cristo em sua essência, mas do seu papel salvífico como mediador. O Redentor é a ênfase de Calvino. A revelação de Deus em Cristo é o supremo exemplo da sua acomodação à capacidade humana. Precisamos de um mediador tanto por sermos pecadores quanto por sermos criaturas. Cristo como mediador é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele é o verbo eterno de Deus, gerado do Pai antes de todas as eras, que em sua encarnação ocultou sua divindade sob o véu da sua carne. Uma formulação peculiar da cristologia de Calvino é o chamado extra-calvinisticum, a noção de que o Filho de Deus tinha uma existência também fora da carne. E ele trata sobre isso no livro 2, capítulo 13, versículo 4. Sobre a obra de Cristo. Mais importante que conhecer a essência de Cristo é conhecer com que propósito ele foi enviado pelo Pai.
Calvino explicou a obra de Cristo em conexão com o seu tríplice ofício de profeta, rei e sacerdote, todos os quais eram ungidos no Antigo Testamento, prefigurando o Messias. Como profeta, ele foi ungido pelo Espírito para ser arauto e testemunha da graça de Deus, fazendo através do seu ministério de ensino e pregação. Na qualidade de rei, Cristo atua como vice-regente do Pai no governo do mundo. Um dia, a sua vitória e senhorio se manifestarão plenamente. E em seu ofício sacerdotal, ele foi um mediador puro e imaculado que aplacou a ira de Deus e fez perfeita satisfação pelos pecados humanos. Ele é o sacerdote que oferece a oferta, mas também ele é a oferta que é oferecida pelo sacerdote. Por isso ele pode oferecer um sacrifício de si mesmo. Calvino observa que Deus poderia resgatar os seres humanos de outra maneira, mas quis fazê-lo através de seu Filho. Ele dá ênfase não tanto à justiça de Deus, mas à sua ira e amor, ambos ilustrados na obra de Cristo na cruz. Não somente a morte de Cristo tem efeito redentor, mas toda a vida de Cristo, todos os ensinos de Cristo, todos os milagres de Cristo e a sua contínua intercessão nos céus atestam a sua obra redentora a nosso respeito. À destra do Pai, ele intercede por nós continuamente. A obra expiatória de Cristo tem também um aspecto subjetivo, pelo qual somos chamados a uma vida de obediência seguindo o seu próprio exemplo. No livro 3, ele vai tratar da vida no espírito ou da vida cristã. O livro 3 de Calvino parece ser uma resposta objetiva aos 4 livros das sentenças de Pedro Abelardo, de Pedro Abelardo. Acho que é isso mesmo. Então, toda a obra de Calvino pode ser interpretada como um esforço de formular uma espiritualidade autêntica. Se você pega na internet e procura a primeira capa das Institutas, o título das Institutas não é apenas Institutas da Religião Cristã, mas ele é bem maior. E no título, Calvino fala que o livro é para conduzir as pessoas a viver uma vida piedosa. Então, o objetivo principal das Institutas, e o livro 3 é o coração das Institutas, ele trata de como viver uma vida cristã em obediência às Escrituras e à revelação de Deus em Cristo. E então Calvino diz que a vida cristã verdadeira é uma vida no Espírito, baseada na palavra de Deus revelada, vivida no contexto da igreja e direcionada para o louvor e a glória de Deus Pai. A meta de toda a vida cristã é a nossa total união com Cristo. Nossa verdadeira plenitude e perfeição consiste em estarmos unidos no corpo de Cristo. O livro 3 das Institutas é um belo tratado sobre a vida cristã, no qual Calvino elabora uma grande quantidade de tópicos como a obra do Espírito Santo, a fé, a regeneração, o arrependimento, negação de si mesmo, justificação, santificação, oração, eleição e ressurreição. 3 deles merecem destaque especial para nós. Primeiro, a fé. Calvino começa por rejeitar certas noções equivocadas, como o conceito de fé histórica, o mero assentimento intelectual, a fé implícita, a submissão ao juízo coletivo da igreja, a fé informe, o estágio preliminar da fé. O que é então fé? Nas Institutas, Calvino define fé como um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundada na verdade da promessa dada gratuitamente em Cristo, revelada à nossa mente, a nossas mentes e selada em nossos corações pelo Santo Espírito. Livro 3, capítulo 2, versículo 7. Devemos notar a promessa, a palavra e o Espírito, a ênfase no conhecimento, mas não o conhecimento meramente intelectual, e sim um conhecimento do coração, de envolver-se com Deus, conhecê-lo por envolver-se praticamente com a sua pessoa. Antes de ser uma capacidade inata do ser humano, a fé é um dom sobrenatural do Espírito Santo.
É também uma resposta humana genuína, pela qual os eleitos ingressam na sua nova vida em Cristo. Entre os efeitos da fé estão a regeneração, o arrependimento e o perdão dos nossos pecados. O arrependimento é a verdadeira conversão de nossa vida a Deus, procedente de um sincero e real temor de Deus, que consiste da mortificação da nossa carne e do velho homem e da vivificação do Espírito. Livro 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. O arrependimento é um processo contínuo que deve estender-se por toda a vida. Nós devemos andar em arrependimento. Procedente de um sincero e real temor de Deus, que consiste da mortificação da nossa carne, do velho homem, e da vivificação do Espírito. Perdão, eu estou repetindo. É um processo contínuo que deve estender-se por toda a vida. Embora possa ser assaltada por dúvidas, a fé verdadeira, por fim, triunfará sobre todas as dificuldades. Os descrentes podem, quando muito, ter uma fé temporária. Lembra da parábola do semeador, que diz que a semente caiu entre os espinhos e ela nasceu e depois foi sufocada? Que a semente caiu no terreno pedregoso, nasceu, mas depois morreu seca. A semente da palavra nasceu verdadeiramente, mas ela foi temporária, ela não foi salvífica. E aí a teologia reformada faz uma diferença entre fé salvadora e fé temporal. Fé por um pouco e curto período de tempo, ela é verdadeira, mas ela não é salvífica. Ela não tem duração porque Deus não a sustenta. A fé que é mantida por si mesmo, ela não dura. Ela se sufoca, ela morre por falta de nutrição. E aí a nutrição é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Já os crentes verdadeiros, ainda que cometam pecados, mesmo pecados graves, eles são sustentados pelo Espírito e finalmente não irão perder-se, mas voltar-se-ão para a santificação. Segundo assunto, nós falamos sobre a fé. Ok, a fé está aqui mesmo. Agora vamos falar sobre a oração. A oração é o mais longo capítulo das Institutas. É dedicado, aliás, o mais longo capítulo das Institutas é dedicado à oração. Para Calvino, a parte mais importante do culto não é a pregação da palavra, é a oração. É quando o crente ora, adorando a Deus, buscando a Deus, confessando seus pecados a Deus, pedindo que Deus fale ao seu coração e glorificando a Deus no culto. Então, a oração é a parte principal do culto, não é a pregação. Não é a música, é a oração em si. Então, Calvino chama a oração de o principal exercício da fé e o meio pelo qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Ele entendia que com a oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. E que a oração é um dever compulsório de todos os dias e de todos os momentos da nossa vida. E ele continua dizendo que os crentes genuínos, quando confiam em Deus, não se tornam, por essa conta, negligentes à oração. Porém, se toda a vida cristã, desde o primeiro passo até a perseverança final, é um dom de Deus, por que nós devemos orar? A resposta de Calvino é que os fiéis não oram para informar ou convencer a Deus de alguma coisa, mas para expressarem a sua fé, confiança e dependência das orientações divinas. Calvino propôs 4 regras quanto à oração: reverência, evitar toda ostentação ou arrogância. Segunda, contrição, deve proceder de um coração arrependido. Terceiro, humildade, a oração deve ter em mente a glória de Deus. E quarto,
confiança. A oração deve ter firme esperança de que será respondida pelo Pai. Isso se aplica tanto à oração individual quanto às orações coletivas da igreja. A oração é a parte principal do culto. E Calvino cita Isaías 56:7 e Mateus 21:13 para embasar esta afirmação. Agora, a oração, diz Calvino, tem primazia na adoração e no serviço de Deus. Agora, um detalhe interessante. Dentro do capítulo sobre a oração, que Calvino gasta 2 ou 3 versículos, se eu não me engano, para falar sobre a música na igreja. De uns tempos para cá, a música tem sido uma coisa espinhosa na vida de muitos pastores. Há muitos problemas relacionados à música na igreja. Uma insistência e uma pressão muito forte para a gente cantar o que se canta na mídia, e aí tem muito problema doutrinário, teológico, para a gente resolver. Há uma ênfase muito forte na melodia e no caso do departamento infantil, na gesticulação, e isso vai perdendo a essência do significado da música. Para Calvino, cantar na igreja, na hora do culto, é orar. E ele então trata no livro 3, capítulo 20, 2 versículos apenas, o versículo 31 e o versículo 32. Calvino afirma que o canto no culto não é somente um ornamento que dá maior graça e dignidade aos mistérios que celebramos, senão que também serve muito para incitar os corações e inflamá-los em maior afeto e fervor para orar. Calvino liga o propósito da música ao incentivo para a oração, e ele critica o catolicismo que entendia a música como apenas um ornamento do culto. Existe uma diferença entre música de impressão, que é feita para impressionar, e a música de expressão, que é feita para expressar o que está no nosso coração. A música cristã, a música protestante, a música reformada, ela deve ser uma música de expressão, que expressa a nossa adoração, a nossa dependência, a nossa necessidade do cuidado de Deus para com as nossas vidas, e não uma autobajulação em si mesmada, dizendo que o poder de Deus é que nos serve o tempo todo. Para Calvino, nossos corações devem se guardar de estarem mais atentos à melodia que o sentido espiritual das palavras cantadas. E conclui o seu pensamento dizendo que o cântico, usado com moderação, não há dúvida que o canto é uma instituição muito útil e santa. Moderação é a palavra que Calvino usa na aplicação de canções no momento do culto. Seu pensamento é completamente dependente de Agostinho. Nesses 2 versículos ele cita Agostinho 2 vezes, que ele cita constantemente. Portanto, é errado concluir que Calvino não gostava de música. Ele era contra o uso que os papistas faziam dela, pois eram feitas somente para o deleite dos ouvidos e tirava a atenção das escrituras. Calvino mesmo compôs um pequeno saltério com 13 hinos e salmos em 1539, quando estava em Estrasburgo, para a sua congregação de refugiados. E contratou posteriormente um compositor francês, eu não sei se eu vou ler o nome dele corretamente, que é Louis Bourgeot, acho que é assim, para ir a Genebra com um duplo propósito: escrever a música para um novo saltério, que deveria ser maior do que apenas 13 hinos, e ensinar música na escola de gramática. Além dele, faziam parte dos compositores de Genebra Clemente Marot, o próprio Teodoro de Beza e Claude Goudimel. Pessoas conhecidas na época do Reformador foram contratadas para vir a Genebra trabalhar especificamente com a música para a igreja. Quais eram os pressupostos básicos de Calvino contra a música? São 4. Que a música, a melodia, deveria ser composta para a letra e não o oposto.
De preferência, a igreja deveria cantar a palavra, por isso sua predileção pela metrificação dos salmos. Calvino tinha preferência pelos salmos, mas não defendia que eles deveriam ser exclusivos, como os neopuritanos defendem hoje em dia, falando sobre a salmodia exclusiva. É claro que devemos cantar a palavra e devemos dar preferência por aqueles cânticos que são baseados nas escrituras. Mas daí dizer que só deve se cantar salmos metrificados, não cremos que seja o que Calvino ensinava, e menos ainda o que está expresso no livro dos Salmos. Nós também compomos os nossos salmos. A diferença é se os nossos salmos são teocêntricos ou se eles são antropocêntricos. Então, a música serve à letra e não o contrário. Segundo, que a música conduzisse a congregação à verdadeira adoração. A música voltada para a adoração, não para o testemunho, não para a crítica da estrutura e do status da igreja, mas uma música voltada para que o crente seja motivado a adorar a Deus. Terceiro, que a música fosse simples. Todos cantavam em uníssono e todos cantavam a mesma música. A divisão de vozes para o cântico congregacional não é apropriada, embora isso possa ser feito. Mas o que Calvino dizia é que nós não devemos complicar a música, porque esse era o problema do catolicismo com a música coral. Só os corais cantavam. E na igreja protestante, todos cantam. E por isso que, para que todos possam cantar, a melodia, a letra, a música precisa ser simples, fácil de cantar. Daí um estilo menos elaborado na musicalização. Calvino não gostava da música coral por causa dos abusos do catolicismo. Contudo, 50 anos após a morte de Calvino, com o surgimento de compositores calvinistas de maior calibre, o coral e a música instrumental retornaram aos templos calvinistas na Europa. Segundo Brinsman, um costarriquenho, escrevendo naquela livra Reforma Século XXI, ele diz que a intenção de Calvino era primeiro purificar a igreja do abuso e depois ensinar uma adoração musical mais comprometida e submissa às escrituras. Era reensinar a adoração por meio da música. Uma vez que para Calvino só a música bonita ou combinada com palavras religiosas não necessariamente contribui para a adoração. Não nos reunimos para o entretenimento, mas para o proveito espiritual. A música no culto é serva de elementos essenciais. A pregação da palavra, as orações, a ministração dos sacramentos. A música deve servir à liturgia e não a liturgia girar em torno da música. Lembremos de que, para Calvino, as músicas são as nossas orações cantadas a Deus, como são os salmos nas Escrituras. E o quarto e último pressuposto de Calvino, a música deveria ser alegre e com um ritmo vigoroso. Isso não quer dizer libertino e barulhento. Martin Bucer observa que, certa vez, como era agradável ver a congregação de Calvino em Estrasburgo cantar. Os salmos metrificados de Genebra foram exportados para a Escócia e Inglaterra, onde a rainha Elizabeth o chamava de Geneva Diggs, chegando ao Brasil através do casal Calley, em 1861, com a publicação dos Salmos e Hinos. Conclui-se que o bom calvinista gosta de uma boa música, mas desde que essa música seja um reflexo verdadeiro e apropriado do seu conteúdo em relação às Escrituras. Próximo assunto, a predestinação. Calvino usou a palavra predestinação pela primeira vez na edição de 1539 das Institutas, que era a segunda edição. A sua doutrina dessa área não tem nada de original. Nos pontos essenciais, ele não difere nem de Lutero, nem de Zwinglio ou de Bucer, os quais recorreram todos, inclusive Calvino, a Agostinho. A doutrina dos reformadores é agostiniana. Eles repetem a doutrina de Santo Agostinho no que diz respeito à predestinação. A inovação de Calvino
consistiu no lugar em que colocou a doutrina em seu sistema teológico. Não em conexão com a doutrina da providência que ele tratou lá no livro 1. Lembra que eu falei para você prestar atenção nisso? Mas ele trata da predestinação no livro 3, quando ele está falando da vida cristã e da soterologia, da salvação. Isso só no final do livro 3, que trata da aplicação da obra redentora de Cristo na vida da pessoa. Ele a introduziu como um problema resultante da pregação do Evangelho. E ele abre a discussão sobre a predestinação levantando uma pergunta que um aluno havia feito para ele na sala de aula. A grande questão é por que, quando o Evangelho é proclamado, alguns respondem e outros não. Alguns respondem afirmativamente, aceitando o Evangelho, e outros não respondem ou respondem negativamente, rejeitando o Evangelho. Perdão. Nessa diversidade, ele afirmou, torna-se manifesta a maravilhosa profundidade do juízo de Deus. Trata-se, pois, de uma preocupação pastoral. A doutrina de Calvino sobre a predestinação pode ser resumida em 3 termos. Ela é absoluta, ela é particular e ela é dupla, sendo que a questão da dupla predestinação, existe uma polêmica em torno do que Calvino ensina. Ela é absoluta, não é condicionada por quaisquer circunstâncias finitas, mas repousa exclusivamente na vontade imutável de Deus. Particular, porque ela se aplica a indivíduos e não a grupos de pessoas. Cristo não morreu por todos indiscriminadamente, mas somente pelos que ele elegeu individualmente. E ela é dupla. Ele predestina para a salvação e para a perdição. Alguns entendem que a dupla predestinação acontece por causa do decreto da preterição. Deus elege os salvos e os outros ele deixa entregues a si mesmo. Ou seja, a predestinação é dupla porque Deus elegeu positivamente alguns e não elegeu outros. Deixou-os entregues a seus próprios pecados. Ele resolveu não amaciar os seus corações. Outros, especialmente os hipercalvinistas, dizem que não. Deus predestina objetivamente para a salvação e objetivamente para a perdição. Nós vemos nisso aí um pouco de falta de misericórdia. É claro que Deus é justo. É claro que vocês acompanham o Paul Washer na internet e ele diz: Deus não odeia só o pecado, ele odeia também o pecador. Então, o amor de Deus por nós ele não é incondicional, tem que ter arrependimento. E a ira de Deus está sobre aqueles que desobedecem objetivamente. O ódio de Deus está sobre aqueles que desobedecem. Nós estamos debaixo da ira de Deus se não obedecemos. Não são só os nossos pecados que estão debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da ira de Deus. Então, alguns veem nisso aí uma ação propositiva de Deus na sua dupla predestinação. E aí você pode estudar melhor esse assunto. Pode escolher esse assunto para o tema da sua monografia de encerramento de curso, ou para o seu mestrado, ou para o seu doutorado, ou para as suas campanhas e congressos na sua igreja. Tem muita coisa que você pode fazer com isso. O que você não pode fazer é ignorar esse assunto de forma nenhuma. Então, Deus, em sua misericórdia, ordenou alguns indivíduos para a vida eterna e, em sua justiça, ordenou outros para a condenação eterna. Calvino cria que essa doutrina ela era claramente encontrada nas Escrituras e não queria dizer nada sobre a predestinação que não pudesse ser tomado da Bíblia. Ele também não permitiu que a doutrina fosse usada como desculpa para não proclamar o evangelho a todos. De fato, na história da igreja, alguns dos maiores evangelistas e missionários, tais como George Whitefield, que era um grande evangelista, Jonathan Edwards, que era um grande teólogo, e Charles Spurgeon, que também é um pouco de cada coisa, foram firmes defensores da doutrina da predestinação e também da obra missionária. Aí na página
10 da apostila, eu mandei para vocês com tamanho 14, a minha está no tamanho 16, então está um pouco mais para frente, tem um quadro. João Calvino fala sobre a predestinação, é uma fala do Franklin Ferreira. Eu vou pular aqui na nossa aula em vídeo e vou deixar para você ler na sua apostila aí. Andando um pouco mais, então, os meios de graça, ou os meios externos de graça, que são o livro 4 das Institutas, que é o maior livro. E como eu falei agora há pouco no nosso encontro virtual, alguns irmãos de linha batista que têm dificuldades com batismo infantil, com batismo por aspersão, por forma de governo conciliar, evitam tratar do livro 4 de Calvino. Foi até publicado um livro, O Ensino das Escrituras, pela PES, que traz um resumo do livro 1, do livro 2 e do livro 3 e ignora completamente o livro 4, e a razão é exatamente essa. A negação do pedobatismo, do aspersionismo e do conciliarismo no que diz respeito à teologia da igreja. Então, voltando para o livro 4 das Institutas, Calvino trata dos seguintes temas: a igreja verdadeira e seus oficiais, os desvios do catolicismo, os sacramentos, o governo civil. Calvino também aborda essas questões nos seus comentários das epístolas pastorais. Quais são os pressupostos de Calvino? Calvino, mais que os outros reformadores, preocupou-se com a relação entre a igreja invisível e a igreja como uma instituição que pode ser reconhecida como verdadeira através de certas marcas distintivas. As marcas que constituem a igreja visível são, acima de tudo, a correta pregação da palavra e a fiel ministração dos sacramentos. Você aprendeu que são 3. A correta pregação da palavra, a fiel ministração dos sacramentos e a adequada aplicação da disciplina. No entanto, Calvino não ensina 3 marcas da igreja verdadeira. E ele trata da disciplina no mesmo capítulo que ele trata das outras 2 marcas. Quem vai defender as 3 marcas da igreja verdadeira como sendo a pregação, os sacramentos e a disciplina é Bullinger, em Zurique. E quem vai tornar isso público vai ser John Knox, quando ele publica a Confissão Escocesa em 1561, onde é dito que as marcas da verdadeira igreja são 3: a pregação fiel, a ministração correta dos sacramentos e a aplicação adequada da disciplina. E nós seguimos aí Knox porque a Confissão de Fé de Westminster apresenta essa tripla classificação da igreja verdadeira e a teologia reformada abraçou esse conceito. A preocupação de Calvino com a ordem e a forma da congregação resultou de sua ênfase na santificação como processo e o alvo da vida cristã, em contraste com a ênfase luterana unilateral na justificação. Calvino deu precedência à santificação. Ele ensina a mesma coisa que Lutero quanto à justificação, mas ele gasta mais tempo falando sobre a santificação, e essa é uma marca característica de Calvino. O contexto da santificação é a igreja visível, na qual os eleitos participam dos benefícios de Cristo não como indivíduos isolados, mas como membros de um corpo. Assim, a igreja visível torna-se uma comunidade santa. A eclesiologia de Calvino tem 2 polos em contínua tensão: a eleição divina na igreja invisível e a congregação local da igreja visível. Por isso, a igreja, ao mesmo tempo, enfrenta perigos mortais e é preservada por Deus, a igreja visível. A igreja visível é como um corpo misto composto de trigo e joio. Já a igreja invisível compõe-se de todos os eleitos, inclusive anjos, fiéis do Antigo Testamento e eleitos que se encontram fora da igreja verdadeira. Calvino pensa que Deus elege também fora da vida da igreja, mas que ele sempre vai usar o evangelho para isso. São prerrogativas de Deus quanto à aplicação da sua doutrina da eleição. A igreja, então, para Calvino, é como a mãe e a escola. Calvino gosta de usar sempre 2 figuras para ilustrar os seus conceitos.
Ele diz que a escritura ele usa para definir a escritura a ama e o bebê e os óculos. A igreja ele define como mãe e escola. Os sacramentos ele vai dizer que eles são espelho e colunas. Então ele gosta de usar duas ilustrações para esclarecer os seus conceitos teológicos. E o que ele escolhe para a igreja é que a igreja é a mãe e a escola. Mais do que qualquer outro reformador, se preocupou com a igreja invisível e visível, como eu disse. E aí, as marcas de uma igreja verdadeira, a correta pregação da palavra, a fiel ministração dos sacramentos, embora ele não inclua a disciplina, que vai ser incluída depois, ele também tinha em alta conta a disciplina eclesiástica. A igreja é a mãe e a escola de todos os crentes, porque os leva ao novo nascimento através da pregação da palavra de Deus e os educa, alimentando-os durante toda a sua vida. A igreja nasce das escrituras e vai ser mãe para as pessoas, cuidar carinhosamente dos fiéis. E escola. A igreja tem o papel de ensinar a vida cristã para as famílias dos crentes. O caráter maternal da igreja é visto especialmente na ministração dos sacramentos, na concepção de Calvino. Vale a pena você ler isso lá nas Institutas. O batismo é o ingresso do crente na vida e o símbolo da sua união com Cristo. Ele visa confirmar a fé dos eleitos, mas deve ser aplicado a todos os que estão na igreja visível. Sem querer entrar nos méritos das controvérsias eucarísticas, basta dizer que Calvino, como reformador de segunda geração, porque ele já vem bem depois de Lutero e Zwinglio, ele tentou conscientemente apontar um meio termo aceitável entre Lutero e Zwinglio. Calvino leu os escritos de Lutero sobre a ceia, Calvino leu os escritos de Zwinglio sobre a ceia e propôs um meio termo entre os dois, que ficou conhecido na história da igreja como presença espiritual. Nós chamamos de presença espiritual real. Vocês vão fazer um pequeno trabalho sobre isso, um pequeno paper ou um pequeno artigo, de modo que aqui eu só vou dar algumas poucas indicações a respeito do que vocês devem pesquisar e procurar. Então, Calvino cria que, embora Cristo esteja nos céus, à semelhança de Zwinglio, assentado à destra do Pai, a ceia não é um mero símbolo, como Zwinglio ensina. E aí Calvino está disposto a reconhecer alguns postulados de Lutero, dizendo que a igreja é um meio de verdadeira participação em Cristo. Institutas, livro 4, capítulo 17, versículo 10, versículo 11, que você deverá ler para o nosso trabalho. A igreja é também uma escola que instrui seus alunos no caminho da santidade. Essa instrução perdura por toda a vida e também se dirige aos alunos rebeldes, na esperança de que um dia sejam transformados. Calvino não cria, andando mais para frente, numa separação plena entre igreja e Estado. Vamos colocar isso aqui. Aqui tem os conceitos sobre a ceia, eu pulei isso aqui. Tem na nossa apostila, tem aqui. Calvino está no meio termo, ou um pouco mais para o lado de Zwinglio do que Lutero. Calvino cria numa presença espiritual que não era física, mas que nem por isso deixava de ser real. E que essa presença era manifesta na igreja por meio da habitação e das operações do Espírito Santo na vida da igreja. Então vamos tratar de igreja e o mundo, e igreja e Estado. Mais para frente eu vou tratar disso daqui. Agora vamos tratar disso daqui. Aqui tem várias formas de entender igreja e Estado. A forma como os calvinistas entendem igreja e Estado pode ser colocada num gráfico como este daqui. Existe tensão e cooperação entre igreja e Estado. A igreja fornece, como que a igreja coopera com o Estado nas funções do Estado? A igreja coopera formando bons cidadãos, famílias estáveis,
pessoas moralmente respeitáveis. E ela, então, entrega esses cidadãos para servir a sociedade. Como que o Estado coopera com a igreja nas suas obrigações? O Estado permite à igreja ter liberdade de culto e segurança. O Estado deve providenciar segurança para que você possa sair da sua casa e, usando do seu direito de ir e vir, ir ao culto, prestar o seu culto e voltar para casa em segurança. Segurança e liberdade. Enquanto que a igreja contribui com fidelidade e famílias estáveis. Fidelidade no pagamento dos impostos e estabilidade na vida familiar das pessoas. Então ele não cria numa separação, mas ele cria em tensão e cooperação. A cooperação dentro disso que eu falei, e a tensão, a igreja sempre age como profeta do Estado, denunciando seus pecados e falhas. Denunciando seus pecados e falhas pela palavra de Deus. Como o governo de Deus é sobre toda a criação, a igreja deve sim participar positivamente da sociedade, e essa seria uma forma de demonstrar simpatia, sentimento de solidariedade em relação àqueles que estão extra-ecclesiam, fora da igreja, na esperança de que amanhã possam ser acrescentados à igreja do Senhor. Então, para Calvino, igreja e Estado possuem esferas separadas e autônomas de atuação, mantidas em cooperação e tensão. Os magistrados civis deviam manter a ordem cívica e a uniformidade religiosa. A igreja, por sua parte, deveria formar bons cidadãos através de famílias estáveis e fiéis cumpridoras do seu dever civil. E aí, então, Calvino vai falar sobre ordem e ofício. 4 ofícios para a igreja. Calvino encontrou nas escrituras o quádruplo ofício de pastor, mestre, presbítero e diácono. A igreja não seguiu Calvino nesses postulados. A diferença que Calvino faz entre o mestre e o pastor é unicamente o fato de que o pastor celebra os sacramentos, enquanto que o mestre só ensina a palavra. Então a igreja não adotou essa distinção quádrupla de Calvino. O presbiterianismo não seguiu nessa conformação. E ele trata disso nas institutas e nas ordenanças eclesiásticas. Ele cria que os ofícios de profeta, apóstolos e evangelistas eram temporários e que cessaram no final da era apostólica, sendo isso assimilado pelos dons de pastor, evangelista e mestre. E é muito interessante a discussão de Calvino sobre isso nas institutas, quando ele vai falar sobre a diferença do ofício de presbítero e de pastor. Ele não começa com 1 Timóteo 5,17, mas ele começa com Romanos 12. E essa é uma peculiaridade de Calvino que a gente ouve muito poucas vezes as pessoas mostrarem para nós. É de que a questão dos dons espirituais em Calvino tem a ver com os ofícios do ministério pastoral na igreja, e a teologia reformada seguiu Calvino quando ele faz essa observação no comentário de Romanos capítulo 12. Dentre os ofícios que permaneceram, o de pastor é o mais honroso e o mais necessário para a ordem e o bem-estar da igreja. Depois da aceitação de doutrinas puras, a nomeação de pastores é a coisa mais importante para a edificação espiritual da igreja, nomeação por meio de eleição, na visão de Calvino. Para ser escolhido, o aspirante deve preparar-se e depois ser comissionado publicamente, segundo a ordem prescrita pela igreja. Em Genebra, esse processo incluía o exame pela Companhia dos Pastores de Genebra, o Conselho Municipal e a Igreja. A ordenação é um rito solene de instalação no ofício pastoral e, na visão de Calvino, deve ser aplicado unicamente pela cerimônia simples da imposição de mãos sobre o aspirante, o candidato. As funções dos pastores são ensino, pregação, governo e disciplina. Os pastores devem ter profundo conhecimento das Escrituras para que possam instruir corretamente as suas igrejas.
Calvino cria num ministério longo numa igreja local, não aprovando mudanças contínuas de campo de trabalho como acontece na nossa época moderna. A pregação do pastor deve revelar conhecimento e habilidade para ensinar. A pregação visa a edificação da igreja e deve ser prática e perspicaz. E a função disciplinar do pastor requer que a sua própria conduta esteja acima de qualquer suspeita. E aí, voltando um pouquinho aqui, a igreja e o mundo. Calvino rejeitou o conceito anabatista de que a igreja devia isolar-se da sociedade e culturas circundantes. A relação entre a igreja e o mundo inclui tanto tensão quanto interação. No seu entendimento do governo de Deus e da soberania de Cristo sobre toda a criação, e não somente sobre a igreja, levou a defender a participação na sociedade. O governo de Cristo deve manifestar-se idealmente através de governantes piedosos. Os magistrados deviam manter a ordem cívica e a uniformidade religiosa. Todavia, a igreja e o Estado têm esferas separadas e autônomas de atuação. Os cristãos devem obedecer até mesmo os governantes que oprimem a igreja, orando pelo seu bem-estar, porque foram instituídos por Deus. Qual a conclusão que nós chegamos? O que nós aprendemos com Calvino? Primeiro, fidelidade às Escrituras. Calvino, mais do que qualquer outro reformador, rompeu com o sistema interpretativo escolástico das Escrituras, que é o alegórico. Ele é hoje o único comentarista bíblico do século XVI citado com respeito pelos escritores, devido à acuracidade exegética das suas observações nos seus comentários. Em seus comentários e nas institutas, deixou claro que a teologia não pode e não deve ser especulativa, mas submissa ao texto inspirado por Deus nas Escrituras e ao seu autor bíblico. Escreveu comentários sobre 23 livros do Antigo Testamento e todos os do Novo Testamento, exceto o Apocalipse. Calvino nos ensina amor para com a igreja. Voltou para Genebra, mesmo a contragosto. Ele dizia para Farel numa carta: caiam 10 mil raios na minha cabeça, mas eu não volto para aquela cidade. E Farel convenceu que ele deveria voltar por causa do evangelho. Então ele escreve uma carta dizendo que ele voltou por causa do papel e do lugar estratégico de Genebra na reforma protestante. Então, Calvino não gostou de pastorear a igreja de Genebra mais da metade do seu pastoreio. Ele fez porque ele amava Deus. Lembre-se disso quando você começar a querer deixar uma igreja por outra, quando tiver que enfrentar dificuldades. Não pense somente em você mesmo, mas pense na glória de Deus e no Evangelho. É claro que isso não proíbe você de mudar, mas não seja apressado nessa decisão. Ame a Deus e ame a igreja. Calvino participou de vários grupos de diálogos, tanto com católicos quanto com protestantes, tentando a unidade da igreja. Só desistiu disso depois de 1541, quando escreveu A Necessidade de Reforma da Igreja. Calvino era amigo íntimo de Melanchthon, que era o substituto de Lutero, de Bullinger, que era o substituto de Zwinglio, e de Busser, que o acolheu em Estrasburgo quando ele foi exilado de Genebra. Foi conselheiro pessoal de John Knox. Correspondia praticamente com todas as igrejas de sua época. Ele amava a igreja. Terceiro, Calvino tinha uma visão ministerial para o futuro. Montou a Academia de Genebra pensando no futuro. Contratou estenógrafos para que copiassem os seus sermões e os publicassem pensando em influenciar gerações futuras de pastores. Correspondeu-se com líderes políticos e religiosos visando fortalecer a reforma. Chegou a enviar missionários até para o Brasil. As cartas de recomendação de Pierre Richier e Galliano Chatier aqui no Brasil, em 1557, foram assinadas pessoalmente por João Calvino. Os huguenotes que foram mortos na Baía da Guanabara em 1557 foram enviados pessoalmente por Calvino, os 2 pastores.
Calvino nos ensina a ter uma teologia engajada, não só uma teologia de gabinete. A teologia de Calvino não era uma teologia de gabinete, mas um trabalho pastoral intenso. As Institutas não eram apenas um tratado teológico, mas era um guia para a vida piedosa. Está escrito na capa das Institutas, na sua primeira publicação. Calvino metrificou salmos, porque pensou na adoração, escreveu confissões, enviou cartas e cuidou da sua igreja como pôde. Você já ouviu falar de um certo Veidian, da Reforma Protestante? Não é Darth Vader de Star Wars, não. É Veidian. Veidian foi um reformador suíço, contemporâneo de Calvino, que fez uma reforma muito mais profunda e eficaz que a de Calvino em Genebra. Por que você conhece Calvino e não conhece Veidian? Porque Calvino escreveu a sua teologia. Veidian não escreveu nada, não publicou nada. Essa é a questão. Então aprenda a escrever o seu material, estude com profundidade, escreva o seu material, deixe um legado para as próximas gerações. E por último, nós aprendemos com Calvino, glória somente a Deus. O episódio que mais exemplifica isso foi o seu retorno para Genebra no dia 18 de setembro, eu creio, de 1541, quando ele reassumiu o púlpito da igreja de Genebra. Ele disse para Farel que a única coisa que ele fez foi ir ao púlpito, abrir a Bíblia e continuar a pregação que ele tinha sido impedido de terminar no dia que ele foi expulso, 3 anos antes. Ele não criticou ninguém, ele não acusou ninguém, ele não murmurou nada com ninguém. Ele disse que não houve nada mais impactante do que simplesmente chegar ao púlpito, abrir a Bíblia e continuar de onde parou. Por que ele fez isso? Porque ele dizia, olha, eu estou aqui para servir a glória de Deus. Não a minha glória, não a glória de quem quer que seja. Portanto, nós vamos continuar de onde nós paramos. Não se sabe onde Calvino foi sepultado. Eu tenho aqui em casa uma fotografia do possível túmulo dele. As pessoas acham que aquele é o túmulo de Calvino. E Calvino disse, olha, não coloquem nome no meu sepultamento, na minha sepultura, para que não se façam peregrinações até mim, para que eu não seja endeusado. Glória somente a Deus. Nós somos servos, nós somos instrumentos, nós não pertencemos a nós mesmos. E aí na apostila que vem a seguir é uma comparação de ênfases calvinistas com ênfases luteranas para o seu enriquecimento espiritual. E assim nós terminamos essa aula, que ficou bem grande, vai ser a nossa maior aula. Deus te abençoe, te guarde e até a próxima.